Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente. Voltamos, né? Depois de um periodinho aí de férias, né? Estava com saudades de vocês, mas agora estamos de volta aqui para aprender mais da palavra de Deus, né? Aprender mais das lindas histórias que temos nesse livro, o livro que chama-se Bíblia, né? Aqui tem várias histórias maravilhosas que estamos aprendendo. Cada aula aprendemos uma história. E hoje temos uma outra linda história para aprender. Como vocês passaram esses tempos, né, que a gente ficou parado? Tá tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Vamos aprender mais. Qual será que é a nossa história de hoje? Você sabe? Tem ideia do que eu vou falar hoje? Hoje, a nossa história vai ser sobre a primeira Páscoa. Quando foi a primeira Páscoa? Quando surgiu essa data, a Páscoa? E a nossa história se encontra-se lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, facinho de você encontrar. Então, você que é maiorzinho, já sabe ler, ou se você não sabe, pede para o papai e para a mamãe ler para vocês. A história se encontra-se lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. A primeira Páscoa. Como começou? Lembra-se quando o povo de Deus foi tudo morar lá no Egito? E o tempo se passou e se trocou o governador, o faraó da época, que quando eles tinham ido morar lá. E esse novo faraó, ele não acreditava em Deus, ele não gostava de Deus, ele não aceitava a Deus. Então, ele pegou todo o povo de Deus e colocou como escravo. Eles foram tendo que trabalhar pesado, duro, sendo escravo do povo do faraó. E Deus se entristecia de ver aquilo. Ele falou assim: eu preciso libertar este meu povo dessa escravidão. Então Deus chamou Moisés. Moisés, venha cá. Preciso que você faça um negócio. Você precisa libertar o meu povo lá da escravidão do Egito. E Moisés aceitou a ordem que Deus deu para ele. Então, Moisés pegou e foi lá conversar com o faraó. Faraó, eu quero que o Senhor liberte o meu povo. Deixe-nos ir embora desta terra. Vamos voltar para uma outra terra. Vamos voltar para a nossa terra. E o faraó falou: de jeito nenhum. Onde já se viu? Você acha que eu vou libertar os meus escravos? Eu preciso deles. Eles precisam trabalhar para mim. E Moisés ficou muito triste, pois não tinha conseguido. Mas Deus falou: calma, eu vou dar um jeito. Vocês vão ser libertos deste local. Então Deus mandou as 10 pragas do Egito, que nós já aprendemos nas histórias passadas. Se você ainda não lembra da história, volte lá depois nas histórias, lá em Moisés, em José, que a gente aprendeu já sobre essas 10 pragas do Egito. Então Deus mandou as pragas. E mesmo assim foi acontecendo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona praga, e o faraó continuava firme, não deixava o povo de Deus ir embora. Mas chegou a hora que Deus ia mandar a 10ª praga. E vocês se lembram, crianças, qual foi a 10ª praga? A morte do primogênito. Quem é o primogênito? É o primeiro filho, o filho mais velho. Então, todos estes seriam mortos. Também os primogênitos dos animais também seriam mortos. E Deus falou para Moisés:
fale para o meu povo preparar uma refeição que eu vou ordenar. E Deus pediu para o seu povo pegar um lindo cordeiro, um cordeiro forte, bonito, saudável, que tivesse assim mais ou menos só 1 ano, ele era novinho, e matasse este cordeiro, guardasse o sangue, e a carne era para ser assada no fogo, lá na brasa. E também precisavam pegar as ervas amargas e o pão sem fermento. Essa seria a refeição que eles tinham que fazer na noite antes de ser libertos lá do Egito. E também eles tinham que pegar aquele sangue do cordeiro que eles mataram e passar na porta da entrada da casa. Então eles pegavam o sangue e passavam nas laterais, em cima da porta, para marcar a casa, para quando o anjo do Senhor visse aquela marca do sangue, sabia que quem morava ali era o seu povo, era um povo de Deus que estava ali dentro daquela casa. Então todo o povo de Deus tinha que fazer isso, matar o cordeiro, usar o sangue para marcar os umbrais da porta e preparar essa refeição, que era as ervas amargas, o cordeiro assado e também o pão sem fermento. Começou a anoitecer, a noite foi chegando e o povo de Deus se reuniu nas casas para esta refeição, fizeram a refeição e a noite chegou e fecharam bem as portas da sua casa e aguardaram. E naquela noite, o anjo do Senhor começou a passar. Ele passava pelas casas e as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, nada acontecia. Mas aquela casa que o anjo passava por cima e via que não tinha a marca do sangue, o primogênito morria. E isso foi acontecendo. O anjo passava de casa em casa e via aonde tinha o sangue de Cristo, a marca de Cristo, do cordeiro, a marca do cordeiro, e ali nada acontecia. E aonde não tinha, o primogênito morria. Inclusive o filho do faraó. Então, quando o faraó aconteceu essa 10ª praga, o faraó ficou muito bravo. Ele cansou, mandou chamar Moisés e Moisés foi ao encontro de faraó. E faraó falou para ele: chega, basta, pegue este teu povo e leve embora daqui. Suma com esse povo daqui, leve embora. Então o povo de Deus pegou a sua mala, sua mochila com suas roupas, com tudo aquilo que eles gostavam, vestiu seus sapatos e foram embora em direção à terra que Deus estava preparando para eles. E a palavra Páscoa significa passar por cima. Então, quando o anjo passava por cima da casa que estava marcado com o cordeiro, então essa é a palavra, passar por cima, significa a palavra Páscoa. Então, esta foi a primeira Páscoa, quando o povo de Deus foi liberto da escravidão lá do Egito. E todo ano o povo de Deus se lembravam dessa data. Então, uma vez por ano, o povo de Deus comemorava a Páscoa. Eles matavam o cordeiro, preparavam o pão e pegavam as ervas amargas para lembrar do dia que eles foram libertos da escravidão do Egito. E hoje, depois que Cristo veio, ele ressuscitou num domingo de Páscoa. E hoje, Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E na próxima aula eu vou explicar para vocês o que é esse Cordeiro Pascal. Gostaram da nossa história, crianças? Muito legal, né? Aprender mais da palavra de Deus.
Se você gostou do nosso vídeo, não esqueçam de dar sua curtida, compartilhar com seus amiguinhos a nossa história, para eles aprenderem também da palavra de Deus. E na próxima aula, continuamos a nossa história, tá bom? Tchau, crianças. Deus abençoe. Tchau, tchau.